Ok. Então vamos lá, gente. Bom dia. Vamos seguindo. Aqui no meu arquivo, eu estou na página 127. Sentimentos memorizados limitam-nos a recriar o passado. Correto, Jorge? Isso, tia. E qual que é a Aqui, página do livro? 98. 98. Então, página 98. Sentimentos memorizados limitam-nos a recriar o passado. E no arquivo, a 127. Então vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Só conseguiram abrir aí? Tudo certo? Posso seguir? Vamos lá. Sentimentos memorizados limitam-nos a recriar o passado. Por definição, as emoções são produtos finais de experiências passadas de vida. Quando você está no meio de uma experiência, o cérebro recebe informação vital do ambiente externo por 5 vias sensoriais diferentes: visão, olfato, audição, paladar e tato. À medida que os dados sensoriais cumulativos chegam ao cérebro e são processados, redes de neurônios arranjam-se em padrões específicos, refletindo o evento externo. No momento em que essas células nervosas enfileiram-se em ordem, o cérebro libera substâncias químicas, e essas substâncias são chamadas de emoção ou sentimento. Nesse livro utilizo as palavras sentimentos e emoções de forma instinta, pois são suficientemente próximas para o nosso entendimento. Quando essas emoções começam a inundar quimicamente o seu corpo, você detecta uma alteração em sua ordem interna. Você pensa e sente diferente de minutos antes. Naturalmente, quando nota essa mudança em seu estado interno, você presta atenção em qualquer pessoa ou coisa no ambiente externo que a tenha provocado. Você está entendendo aqui? Quando consegue identificar o que quer que tenha provocado a mudança interna, esse evento em si por si é chamado de memória. Então aqui só explicando aqui, vamos com as nossas palavras. Então nós temos os 5 sentidos, aí acontece um evento externo a gente recebe esse evento através de 5 sentidos diferentes. Esses sentidos, eles ativam emoções, sentimentos dentro de nós. Eles criam redes neurais específicas que vão ativar os neurotransmissores e que vão liberar hormônios específicos dentro do nosso corpo, né? E o nosso foco e o foco da nossa atenção vai para esse evento. Isso é chamado de memória, tá? Neurológica e quimicamente, você codifica as informações ambientais em seu cérebro e corpo. Com isso, consegue lembrar melhor das experiências, pois recorda a sensação na época em que ocorreram. Sentimentos e emoções são um registro químico de experiências passadas. Por exemplo, seu chefe chega para sua avaliação de desempenho. Imediatamente você nota que ele está com o rosto vermelho, até irritado. Quando ele começa a falar num tom de voz elevado, você sente o cheiro de alho em seu hálito. Ele o acusa de sabotá-lo perante os funcionários e diz que o preteriu para uma promoção. Nesse momento você fica tenso, com as pernas bambas e nauseado. Seu coração dispara. Você se sente assustado, traído e irritado.
Todas as informações sensoriais acumuladas, tudo que você está cheirando, vendo, sentindo e ouvindo, estão alterando o seu estado interno. Você associa essa experiência externa à mudança que sente internamente, e isso grava uma marca emocional. Você vai para casa e revê a experiência em sua mente repetidamente. Cada vez que faz isso, você recorda o olhar acusador e intimidante de seu chefe, a forma como ele gritou com você, o que disse e até como ele cheirava. Então você fica assustado e irritado de novo, gera a mesma química em seu cérebro e corpo, como se a avaliação do desempenho ainda estivesse ocorrendo. Como seu corpo acredita que está experimentando o mesmo evento, vez após vez, você o está condicionando a viver no passado. Vamos analisar isso um pouco mais. Pense em seu corpo como a mente inconsciente ou como um servo objetivo que recebe ordens de sua consciência. Ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre as emoções criadas a partir de experiências no mundo externo e aquelas fabricadas em seu mundo interior somente pelo pensamento. Para o corpo, elas são iguais. E se esse ciclo de pensamentos e sentimentos de que você foi traído continuasse durante anos a fio? Se permanecesse nessa experiência com seu chefe ou revive esses sentimentos familiares dia após dia, você continuamente sinaliza seu corpo com sentimentos químicos que ele associa ao passado. Essa continuidade química engana o corpo, fazendo-o acreditar que ainda está vivendo o passado, de modo que o corpo continua a reviver a mesma experiência emocional. Quando seus pensamentos e sentimentos memorizados forçam o corpo a estar no passado consistentemente, podemos dizer que o corpo torna-se uma memória do passado. Se os sentimentos de traição memorizados dirigem seus pensamentos durante anos, então seu corpo vive no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Com o tempo, o seu corpo fica ancorado no passado. Você sabe que quando recria repetidamente as mesmas emoções até não conseguir pensar com maior grandeza do que como se sente, seus sentimentos são o meio de seus pensamentos. E como seus sentimentos são registros de experiências anteriores, você pensa no passado. E pela lei quântica, você cria mais do passado. Conclusão. Muita gente vive no passado, eu adicionaria assim, todo mundo, a grande maioria, olha, raramente alguém que viva e que não vive no passado, né? Conclusão, muita gente vive no passado e resiste a viver em um novo futuro. Por quê? O corpo está tão habituado a memorizar os registros químicos de nossas experiências passadas que fica apegado a essas emoções. Em um sentido muito real, ficamos viciados nos sentimentos familiares. Assim, quando queremos olhar para o futuro e sonhar com os novos cenários e panoramas ousados em nossa realidade, não muito distante, o corpo, cujo meio circulante são os sentimentos, resiste à mudança súbita de direção. Realizar essa guinada de 180 graus é a maior tarefa da mudança pessoal. Muita gente luta para criar um novo destino, mas se vê incapaz de superar a memória passada de quem sente que é. Ainda que tenhamos um anseio por aventuras desconhecidas ou sonhos de novas possibilidades para o futuro, parece que somos forçados a revisitar o passado. Sentimentos e emoções não são ruins, são os produtos finais da experiência. Mas se revivemos sempre os mesmos sentimentos e emoções, não podemos adotar experiências novas. Você conhece pessoas que sempre parecem falar dos velhos anos dourados? O que elas estão realmente dizendo é: não há nada de novo ocorrendo em minha vida que estimule os meus sentimentos. Portanto, tenho que me reafirmar a partir de alguns momentos gloriosos do passado. Se acreditamos que nossos pensamentos têm alguma coisa a ver com o nosso destino,
Então, como criadores, a maioria de nós está apenas andando em círculos. E aí, deu para entender, pessoal, o que ele está querendo dizer? É muito interessante, né? Porque nós, assim, que somos do autoconhecimento, que nos estudamos há tanto tempo já, ele está dando uma explicação por outro viés, né? Coisas que a gente não estuda mesmo em grupos de autoconhecimento, que é o que acontece cientificamente mesmo. Porque uma coisa é a gente entender que a gente está viciado naquela situação. Outra coisa é a gente compreender o que acontece com o corpo. Porque são muitas vertentes, né? São as minhas redes neurais e o cérebro é plástico, né? Ele se molda. São os hormônios, as químicas que soltam no corpo. É o próprio hábito mesmo de repetir mecanicamente depois de anos. E aqui eu quero fazer um adendo. Sincronicamente e perfeitamente estamos estudando as imagens no grupo do Não Temas o Mal à noite, de segunda à noite. E, e aí eu quero trazer um pouco, então, porque aqui ele está falando do que acontece quimicamente, mas ele não está dizendo da onde se origina, né? Também. Eu sinto que são estudos complementares. Então, no capítulo das imagens, né, do Não Temas o Mal, o guia diz que nós temos imagens congeladas dentro do nosso sistema. Imagens podemos traduzir aqui dentro do nosso trabalho como crenças que foram gravadas e estão marcadas e congeladas nas nossas emoções por conta de eventos externos que aconteceram durante a nossa vida. Esses eventos, eles podem acontecer de forma homeopática. Então, assim, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia uma repressão, todo dia uma agressividade, todo dia uma voz alta, todo dia uma desvalidação. Você vai gravando isso dentro de você. Por quê? Porque a criança ali, ela está formando a personalidade dela de 0 a 7 anos. Então, nessa formação da personalidade, é como se fosse ali uma argila molinha, que ainda está em desenvolvimento, ainda está em formação. E conforme a criança vai crescendo, aquela argila ela vai endurecendo, igual é a argila mesmo, né? Quando a gente mexe na argila. E aí, quando ela endurece, ela cria uma forma. Pensa numa forma, e essa forma nasce sempre o mesmo sabor do bolo, sempre o mesmo bolo. Então, formei uma forma de bolo de laranja, vai sempre ser o bolo de laranja. E é o que acontece na nossa vida. Então, a gente cria ali uma relação com os nossos pais, né? Então, por exemplo, vem o pai, vem a mãe e fica dizendo que o correto é eu ser bonzinho, tirar nota boa, ser quietinho, ser comportado. E aí você vai aprendendo isso, né? Mesmo que aquilo não seja a sua natureza, mesmo que aquilo, às vezes a sua natureza é aventureira, às vezes a sua natureza é curiosidade, você quer ver, você quer. Às vezes você é bom, às vezes você é quietinho mesmo, tá tudo certo. Mas às vezes você é aventureiro, você quer rolar na lama, você quer experimentar, você quer se sujar, você quer pintar parede. E aí o pai e a mãe, toda vez que você é aquilo que você é mesmo da sua natureza, então você pintou uma parede. Aí vem e te dá uma bronca, te deixa de castigo, diz que você está errado e fala que o certo é quando você é bonzinho. Só que nessa idade a gente tem uma necessidade mesmo muito profunda de receber carinho do pai e da mãe. A gente precisa. É vital. Se a gente não recebe esse amor, esse carinho, a gente pode até morrer, porque a gente não tem nem defesas ainda. E aí o que a gente faz? A gente vai se tornando
o bonzinho. A gente vai saindo daquilo que a gente é para se tornar uma coisa que a gente não é. Isso vai formando uma imagem congelada dentro do nosso sistema. E aí a gente começa a querer agradar o outro, a gente começa a querer fazer tudo que a pensar mais no outro do que a gente mesmo. A gente vai esquecendo da gente, a gente vai excluindo a gente do processo e vai vivendo para poder suprir uma expectativa externa. Só que isso a gente começa com o pai e com a mãe e a gente vai projetando isso depois na sociedade conforme a gente vai crescendo. Aí a gente começa a projetar no chefe, a gente começa a projetar nos amigos, a gente começa a projetar principalmente nas relações íntimas, né? Principalmente, que é onde a coisa ferve mesmo ali, né? Tem energia sexual envolvida, então fica muito mais intenso. E tem também aqueles eventos, aquelas imagens que são causadas por eventos mesmo traumáticos. Às vezes um abuso, uma surra, né? Algo mesmo que aconteceu, a morte de alguém querido, né? Um acidente. São imagens que ficam também congeladas. Então tem essas duas formas de se formarem. E aí eu vou vivendo a minha vida, construindo toda uma vida em torno de uma imagem congelada, de uma identidade falsa. E é interessante, por que chama imagem congelada? Porque são emoções congeladas ali, porque no momento do trauma eu precisei criar um entendimento a respeito daquilo. Eu precisei criar uma crença a respeito daquilo e é um entendimento errôneo a respeito da vida. Uma vez uma pessoa chegou aqui para eu atender e ela tinha uma dificuldade, ela tinha uma dificuldade de se relacionar com o homem. Ela tinha uma dificuldade e ela queria muito um relacionamento, muito. E aí a gente foi estudando a história dela, ela conseguiu chegar numa imagem congelada que ela estava na beira da piscina e o pai dela falou: "Pula, pula que eu te pego". Aí ela foi e pulou e o pai largou ela e deixou ela se afogando. Porque na percepção do pai, o pai achava que se ela caísse na água, ela ia ter que se virar. Só que aquilo gravou dentro dela uma imagem congelada dolorida. E ela criou uma concepção errônea na vida dela, que ela não podia confiar no pai dela, que o pai dela falava uma coisa e fazia outra. E ela criou mais tarde que ela não podia confiar em homem. Então ela entrava numa relação já desconfiando. Né? E você imagina todas as reatividades que vão nascendo dessa desconfiança. Conscientemente, ela queria um relacionamento. Mas inconscientemente, no fundo, ela não queria um relacionamento, porque ela sabia que ela ia se machucar se ela continuasse. E esse inconsciente é que a gente não vê. Por quê? Porque na hora que aconteceu aquilo, a dor foi tão grande de o pai dela ter soltado ela e largado ela, que o que que ela fez? Ela não soube lidar com aquilo. Então ela empurrou isso para dentro do inconsciente dela, colocou dentro de um baú e trancou com uma chave. Porque a criança ela não dá conta de assumir, pô, meu pai me largou. Vocês entendem? Ela não dá conta. Então essa percepção, essa crença limitante, essa imagem congelada, ela ficou no inconsciente. E isso, igual agora juntando com o estudo do livro do Dr. Joe Dispenza, isso fica. Isso fica. O corpo fica revivendo a mesma situação, mesmo que inconscientemente. Então criam-se redes neurais, liberam-se hormônios, o corpo fica viciado naquela sensação de abandono, né, que ela recebeu ali. E aí o que que acontece? O que que ela vai fazer? Ela automaticamente, pelo campo quântico, ela vai estar vibrando isso dentro dela, essa situação. E ela vai atrair exatamente homens que vão
enganá-la, mentir para ela. E aí ela vai fortalecer mais essa crença e ela vai desistir, vai falar. Vocês estão entendendo por quê? Porque ela vai atrair aquilo que ela está vibrando dentro dela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, pessoal, assim, eu falo tudo isso para a gente ter noção mesmo da magnitude que é você ocasionar uma transformação dentro do seu ser, de você quebrar o hábito de ser você mesma. Como que essa moça vai quebrar o hábito de ser ela mesma? Que no caso ela mesma é uma mulher desconfiada, é uma mulher que não acredita no relacionamento, é uma mulher que não acredita nos homens e isso também vai pro trabalho, vai para as amizades, isso vai para tudo. E isso também, se ela tiver um filho homem, vai pro filho homem dela também, as projeções dela. Estão entendendo? Como que ela vai quebrar o hábito de ser ela mesma? Através de muito autoconhecimento, realmente um trabalho de, de autoinvestigação dedicado mesmo, sabe? Lá no Não Temas o Mal, o guia ele dá uma atividade que é a revisão diária. Né? Todo dia, no final do dia, você faz uma revisão de como foi o seu dia e anota todas as situações que tro trouxeram alguma desarmonia para o seu dia. E aí o guia fala que você vai começar a notar uma repetição. Depois que você lê, você vai começar a notar uma repetição nas entrelinhas de todas as situações. Você vai começar a ver um denominador comum. Óbvio, igual o Dr. Joe Dispenza diz aqui, né? Estamos andando em círculos. Andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos. E vamos. Para quem não acredita, pelo menos essa vida inteira andando em círculos. E para quem acredita, essa e outras vidas andando em círculos há muito tempo, né? Aqui, independentemente do que você acredita, é bastante tempo, né? Então, assim, qual é a, o propósito aqui, né, da vida? O propósito é a gente começar a se libertar desses círculos que a gente anda. Pode ver, a mesma situação desafiadora para você hoje é a mesma situação desafiadora de anos atrás, só que com outras pessoas. Alguns aqui estão mais dedicados ao autoconhecimento, já conseguiram sair um pouco mais desse buraco específico, né? Mas se você for olhar mesmo com escrutínio, assim, com detalhamento, a gente vai perceber que nós estamos na mesma em muitos aspectos. Apesar de a gente achar que a gente está evoluindo. A gente só vai sair mesmo quando a gente quiser sair, sabe? Eu já ouvi uma pessoa falar assim que a gente só sai quando o sofrimento transborda mesmo, sabe? Quando você não aguenta mais mesmo, que o sofrimento assim chegou no ápice. Aí você senta para meditar, sabe? Aí eu sento para fazer a revisão diária, porque eu começo a perceber que não tem outra coisa mais importante para eu fazer. O que é mais importante? Eu sair desse andar em círculos ou eu ir, sei lá, passear no shopping ou qualquer coisa que a gente faça aí, que a gente goste na vida, ou viajar, entendeu? Ou ganhar dinheiro, ou não. O propósito da vida é esse, né? A gente precisa acordar para isso. Tá dando para entender isso, pessoal? Então aqui o negócio é sério, né? Porque é muito hormônio, muita química, é a minha rede neural, é o meu DNA aqui. Olha, eu vou te falar, eu podia juntar até o Bert Hellinger aqui também, né? Para dar
uma ilustrada maior das constelações sistêmicas, que aí nós estamos falando de uma mudança genética dentro do seu DNA, porque esses comportamentos, esses mindsets, esses hormônios, eles estão sendo passados de pai para filho há muitas gerações. Se você olhar a sua família, você vai conseguir perceber um padrão dos homens de comportamento, um padrão das mulheres de comportamento, e vez ou outra você percebe uma pessoa ou outra ali que conseguiu escapar, sabe? E que normalmente é aquela tia assim que todo mundo admira, sabe? Que conseguiu ir além. Minha mãe foi uma dessas assim dentro da minha família. Eu tive a sorte de nascer de um ventre que escapou de um padrão familiar muito profundo. Eu não diria que escapou assim, que se libertou 100%, né? Mas ela conseguiu emergir, né? Dentro de um padrão de pobreza, de falta, de escassez, sabe? E o cérebro fica ali, os sentimentos, a gente fica vibrando nisso a vida inteira. A vida inteira. O corpo vicia. E a gente não tem como escapar, né? Não tem como se conscientizar e se libertar dessas repetições se não for através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e se não for através do cultivo do silêncio diário. Isso não tem como. Eu, assim, repito toda segunda-feira a mesma coisa e vou continuar repetindo porque eu vou. Tô querendo incentivar você realmente a adotar isso. Tem gente que não aguenta mais eu ouvir eu falar isso, mas continua não fazendo. Impressionante. Como que é o padrão, né? Por quê? Porque é o cultivo do silêncio que vai começar a desenvolver um sexto sentido, que não são esses cinco sentidos. Esses cinco sentidos, eles são os sentidos que se conectam com o estímulo externo. Esse sexto sentido, que é o observador interno, que ele é aqui no entrecenho, ele acorda o seu distanciamento da situação, ele acorda o seu observador, que é um eu psicológico, que através do guia, né, do patchwork, ele diz que é o mediador entre o seu eu inferior, que é a sua criança ferida, que ficou chateada com essa memória, entre com o seu coração, que é o seu eu mais elevado. O eu observador é quem faz a mediação. Ele é quem acolhe a criança, ele é quem pede para o seu eu mais profundo. O eu observador, ele é a única parte dentro de você segura para você se identificar. O resto é muito fácil você se enganar com algum pensamento que você está tendo a respeito de si mesmo ou a respeito da vida. Porque o universo interior é muito vasto. Então, com o eu observador, você pode se identificar com ele com segurança, porque ele já é um aspecto do seu eu mais elevado. E lembrando, né, que eu estou aqui só repassando conhecimento, né? Claro, praticando também aqui do meu lado, mas repassando conhecimento, tá? Então, alguém quer dizer alguma coisa a respeito disso? Eu tenho uma pergunta, Tiago. O que que acontece quando a gente faz, né, o cultivo do silêncio e aí a gente entra, né, nesse lugar de conexão com esse eu observador, as memórias começam a cessar e aí às vezes o que acontece comigo é que eu vou para o sono depois.
E aí, nesse sono, eu tenho muitos sonhos onde eu acesso sensações antigas. Sensações de, por exemplo, às vezes de ansiedade ou de medo, e aí eu acordo assim já com, ui, tem que resolver isso, 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 isso. Assim, às vezes eu Aham. tenho a sensação de que vai meio que mexendo ali, né? E vai ativando essas memórias. Eu não sei exatamente assim o que que acontece com você especificamente, né? Porque nós somos todo mundo diferente assim, mas o que Diferente. eu posso dizer é que o cultivo do silêncio ele vai te trazendo para uma presença, Sim, né? E a presença ela não deixa você correr do que você está sentindo ali naquele momento. sim. Porque Uhum, esse sono seu, ele pode ser tanto uma forma de você se conectar mesmo com emoções mais profundas, mas ele pode ser uma fuga também, uhum, uhum, de estar presente, entendeu? Ele pode uhum, ser um mecanismo de defesa do corpo. Quando começa a vir ali uma emoção que não é uma emoção que é agradável, né? Porque às uhum, vezes eu venho para a presença, todo mundo fala, ai, mindfulness, né? Ali, atenção plena e papapá, é tudo muito lindo. Mas assim, às vezes eu venho para a presença e eu tenho que ficar sentindo sentimentos mortificantes mesmo. uhum, uhum, E aí eu tendo a ir para onde? Para as memórias conhecidas, a correr para as memórias conhecidas que são os meus mindsets antigos, que são as minhas memórias, que são. Por quê? Porque eu não suporto ficar com aquilo que está emergindo agora nesse momento. uhum, uhum. Mas a saída é ficar. Sim. Mais do que eu entender nesse momento, é eu acolher. Uhum, uhum, Então eu vou lá, tô ali meditando, aí eu começo a sentir muitas coisas. uhum, A minha mente já quer correr dali. Ela fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai não sei o que, vai dormir, vai não sei o que. Fica ali. E aí você se acolhe. uhum, Porque aquilo que está emergindo é você. uhum, São partes suas que você há muito tempo está precisando ficar com elas. uhum, uhum. Que estão pedindo a nossa atenção. A atenção de quem? Do eu mediador, do eu observador. São partes das memórias da minha criança que estão ali que estão largadas. Uhum, uhum, Estão largadas. Elas não tem ninguém para cuidar delas. E a gente fica buscando fora alguém para cuidar dessas partes desesperadamente, sendo que a única pessoa que pode cuidar delas somos nós mesmos, né? Isso é muito bonito de falar, mas na hora que você, por exemplo, agora aí, onde você tá, nesse momento, né? Eu tô falando para todos, né? Agora. Perceba como que você tá se sentindo. Tem algum incômodo? Tem alguma tristeza? Tem algum sentimento? Puxa, não tava percebendo. Talvez tenha uma tristeza, tenha um desânimo com a vida, tenha uma vontade, meu, que dia horrível, eu sei lá, alguma coisa que vem. Isso é seu. uhum. Você precisa receber. E eu digo, quanto mais você resiste em receber, mais sofrimento você cria para você. Como diria minha avó, aceita que dói menos, mas a dor é inevitável. O sofrimento você pode criar através da resistência de não querer olhar para você, né? E olha, eu estou falando isso com base na minha própria experiência, né? Em 2026, tá muito bom para você fazer isso, é a prática que eu estou dizendo, porque o que está subindo, as suas imagens congeladas, elas estão subindo, elas estão vindo para a superfície. E aí, se você tem humildade de reconhecer e de acolher, e inclusive de reconhecer os equívocos que nascem das reatividades a essas dores, né? Porque às vezes dessas dores nascem reatividades. Eu machuco pessoas, eu falo coisa para pessoas, eu crio confusão na minha vida, entendeu? E aí eu
Não tem outro trabalho agora, pessoal. Agora a gente precisa realmente acordar um feminino dentro de nós, assim, muito profundo. Homens, mulheres, não tem gênero. É o tempo do acolhimento. Não adianta julgar, não adianta criticar, porque se você está julgando e apontando para fora, na verdade você está apontando é para essas partes que estão dentro de você, né? Você pode até pegar a situação mais grotesca que está acontecendo no mundo hoje. Se você está acusando e apontando, vai para dentro de você que você vai achar uma parte parecida. É o Uhum. tempo do acolhimento e da gentileza. A psicologia moderna agora não é mais isso. Tá mudando. Vamos largar o chicotinho, largar o eu idealizado de que eu preciso achar alguma coisa, que eu preciso. Não é isso. Agora é autoacolhimento, é gentileza com você, com o outro e falar o necessário. Claro, se você sente que você deve seguir nessa retidão, né? Tem uma retidão nesse caminho. Tem uma retidão. Tem um foco na missão. Assim, no sentido de tipo assim, de não desviar a atenção. Não é com rigidez, mas é não desviar a atenção do trabalho que está sendo feito dentro de você, mesmo vivendo as coisas cotidianas. Eu estou fazendo o meu almoço, eu estou prestando atenção em mim. Eu estou conversando com as pessoas, eu estou prestando atenção em mim. Alguém falou uma coisa que me doeu, eu vou lá buscar o que doeu e acolho aquilo. Né? Então, só complementando a resposta sua, da Marilídia, né, Marilídia? Você precisa entender só se esse sono é um processo seu mesmo orgânico, né, de como o funcionamento do seu ser, ou se ele é uma fuga mesmo, de algo que está incômodo, interno, aí você vai dormir, entendeu? Em geral, não é durante, é depois que eu terminei a prática. Aí Perfeito. eu durmo e aí eu entro num lugar assim de várias descobertas. É. Esse é o autoestudo, né? Eu não tenho essa resposta para te dar porque você é a melhor pessoa para te dar essa resposta. Você é a sua mestra. Você é a melhor pessoa. Se perguntar para o seu eu mais profundo, ele vai te responder isso. E se você perceber que é uma fuga, saia dela. Mesmo que você caia de sono, vai fazer alguma coisa que te desvia para você poder continuar sentindo aquilo que você precisa sentir. Né? E às vezes nós vamos amortecer mesmo também, né? Porque não vai ser possível suportar. Às vezes nós vamos amortecer e tá tudo bem também, através de uma comida, através de uma bebida, através de uma rede social, através de uma briga. Sei lá qual que é o vício aí que a gente está descobrindo aqui de cada um, né? Mas eu quero que vocês entendam que essas repetições, essas memórias, elas são proteções. É por isso que elas existem. Para te proteger de ficar presente e acolher aquilo que está vindo, né? Eu não sei se eu me adiantei muito aqui no livro, mas tudo certo também. Se tiver que falar de novo depois a mesma coisa, tá tudo certo. Ok? Então paramos na página 130 do arquivo e do livro, Jorge. Sim, Tiago. Sim, ótimo. Na semana que vem, pessoal, nós não teremos o grupo, tá? Nós vamos pular. Não, na semana que vem a gente tem ainda. Na semana que vem a gente tem ainda. Aí depois a outra que a gente não tem. Então vamos fazer um instante de silêncio?
Ok. Obrigado, pessoal. Vamos tirar uma foto? Quem tá aí ainda? Vamos tirar uma foto? Quem puder aí? Abrir a câmera. Quem tiver no celular, se puder botar o celular na horizontal. Pronto. Beijos, pessoal.